Boas-vindas ao Conversas Conectadas de hoje, o podcast que traz as últimas tendências e insights sobre tecnologia, inovação e, claro, as melhores práticas em atendimento ao cliente. O tema de hoje será Atendimento Inteligente, conexões entre tecnologia e experiências. Meu nome é Cláudia Andrade, sou especialista em design conversacional aqui na Nextcore. E hoje a gente vai falar como que a tecnologia está transformando a maneira como nos conectamos com os nossos clientes e como as plataformas conversacionais desempenham um papel essencial nesse processo. E para nos ajudar nesse bate-papo, temos dois convidados especiais. Estamos com a Vanessa, gerente de Customer Care da Vivences, uma empresa que leva conexão, diversão e tecnologia para os lares mais distantes do Brasil. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, tudo bem, Cláudia? Eu que agradeço a oportunidade e deste bate-papo para a gente poder trocar ideia e conversar sobre as melhores oportunidades que o mercado nos pode disponibilizar. Maravilha! Eu que agradeço a sua participação, Vanessa. Também contamos com o Alisson, arquiteto de soluções aqui da Nextcore, que vai nos ajudar a entender como plataformas de atendimento como a da Nextcore podem melhorar a experiência do cliente. Bem-vindo, Alisson! Olá, pessoal. Olá, Cláudia. Tudo bem com vocês? Bom, estou à total disposição de vocês aqui para esse bate-papo e agregar no que for possível aí com vocês, tá? Obrigadão pela oportunidade. Maravilha! Vanessa, para a gente começar, você poderia compartilhar um pouquinho sobre a trajetória na sua profissão, a sua atuação, o que te motivou a entrar nessa área? Bom, Cláudia, vou falar um pouquinho dessa minha jornada, que hoje ela está com 20 anos de carreira, né? Onde os primeiros 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Lá eu trabalhei e aprendi muito, com todas as áreas que eu passei. Lá, então, eu iniciei na área de vendas, tive a oportunidade de participar das ações de atendimento, retenção, cobrança. Então, ao longo da minha carreira ali nessa primeira grande empresa, nós tivemos um grande aprendizado. Em 2015, eu recebi o convite e o grande desafio da minha carreira, que era montar um contact center aqui para a Vivences, né? O nosso centro tecnológico de atendimento. Desse desafio, nós já estamos com o call center há 10 anos, a Vivences aí há muito mais anos de mercado, né? Mas no nosso primeiro ano, nós tivemos o conhecimento da ferramenta da Nextcore, né? Da plataforma Nextcore. E desde então vocês vêm nos acompanhando aí, trazendo soluções e grandes ferramentas para nos apoiar nesse atendimento. Bacana, que bela trajetória, né, Vanessa? Que legal. A Vivências é uma referência quando a gente fala em levar tecnologia, entretenimento para lugares onde o cabo nem chega, né? Então, Exatamente. como que funciona? Assim, explica para mim um pouquinho esse desafio de conectar famílias, não só através das antenas, né? Mas a gente fala muito sobre o meio de um atendimento mais humanizado, tecnológico. Fala para mim um pouquinho como tudo isso funciona no seu dia a dia. Nós vemos isso como um desafio mesmo, Cláudia. Hoje nós conseguimos, através do sinal da nossa antena ou do nosso receptor, ou por a instalação de algum parceiro que a gente tenha feito de internet, chegar aonde muita gente não chega, né? Então, hoje as famílias muitas vezes elas se conectam na frente da TV. E hoje um dos nossos produtos leva esse conteúdo para as famílias brasileiras, né? É o momento que a família tem para conhecer, para assistir, para ver grandes programas, e a TV brasileira ela tem se transformado cada dia mais. Então, levar bom conteúdo para a TV é muito importante, né? Fazer com que as famílias assistam isso. E hoje os nossos receptores eles estão com mais de 80 canais, né? Então, a gente permite que a família brasileira consiga ter esse conteúdo. Então, assim, temos grandes histórias e os nossos desafios ficam maiores quando nós temos uma instalação que precisa buscar um barco, 5 horas para chegar lá depois que você subiu o rio, ou em ocasiões em que você precisou fazer a instalação de uma internet numa oca e que toda aquela aldeia ia
utilizar daquela internet. Então, muitas vezes nós vamos passar por esses desafios e ter não só o atendimento preparado para as várias culturas que o Brasil tem hoje, mas ter equipes, técnicos e toda uma estrutura a nível Brasil. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, chegar nas nossas mais de 5.600 cidades brasileiras aí. Nossa, um belo desafio, é uma realidade que às vezes a gente nem imagina que existe, né? Eu acho que essa empatia, esse é tão assim, numa granularidade do detalhe esse atendimento, né? Bacana. E agora eu quero puxar o Alisson, antes da gente falar um pouquinho sobre o mercado. Alisson, você podia compartilhar conosco, por favor, falar um pouquinho da sua trajetória, o que levou você também a se especializar nas soluções de atendimento? Claro, Cláudia, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de como que eu entrei e iniciei nesse processo, né? São cerca aí de 10 anos, tá? Nessa área de atendimento ao cliente, voltado para as áreas de call center. Iniciei há 10 anos atrás ali, trabalhando na área de suporte técnico para uma grande empresa de computadores, né? Que fornece computadores, uma empresa bem renomada e multinacional. Fiquei 5 anos na estrutura deles atendendo. Fiz a parte de atendimento desde o início, né? Entrei como atendente mesmo, iniciando ali nos fluxos de atendimento, fazendo todo o processo ali. Passei por partes de team leader, fui supervisor de operações, cheguei à parte de coordenador de operações, né, de atendimento de call center, então tinha muito contato com tecnologia, muito contato com sistemas de atendimento, né, e operações de atendimento, então tive muito esse contato. Fiquei 5 anos nessa empresa, fui para uma outra empresa de call center, entrei lá também pelo meu conhecimento da área de gestão de operações, entrei como gestor de operações lá também, e tive a oportunidade de trabalhar como projetos dentro dessa segunda empresa, né? Então, fiquei 5 anos lá, desses 5 anos, pelo menos 3 anos ali foram na área de projetos, então aí iniciei toda aquela questão de implantações de operações, que até a Vanessa mencionou ali, né, operações de call center, iniciar do zero uma operação de call center, fiz implantações de grandes operações de call center, trabalhei na parte de desenvolvimento de sistemas ali para atendimento, integrações, pegando todo esse fluxo, né, de atendimento ao cliente. Então, trabalhei com vários clientes diferentes, várias estruturas diferentes e vários cenários diferentes, né? Então, regras de negócio diferentes, e tive esse contato, né? E hoje estou na Nextcore por esse conhecimento, né? Tanto da parte de tecnologia, formado também na área de tecnologia, tanto da parte de tecnologia, e trazer um pouco desse outro mundo que é o cliente, né, da parte do atendimento. Então, faço esse meio campo aí da melhor forma possível para entregar o serviço e uma solução adequada para o que o cliente precisa, né? Esse é um pouquinho da minha carreira, digamos assim, né, nessa vertente de atendimentos. Que legal, que bacana. É uma trajetória assim que você agregou várias experiências, né? Para hoje você ter um conjunto aqui e poder agregar aqui a plataforma oferecendo várias soluções e belas soluções que temos, né, aos nossos Sim, clientes. Bacana. Legal, obrigada, Alisson. eu que E hoje agradeço. a gente percebe que o mercado ele busca equilibrar a tecnologia avançada com atendimento mais humanizado. E, Alisson, ainda contigo. Você acredita que essa combinação é fundamental para as empresas que querem se destacar no atendimento ao cliente? E como que se aplica no universo das plataformas de atendimento, né? Você pode contar um pouquinho sobre as soluções da Nextcore, como que elas ajudam as empresas, e como que a Vivences ela pode alcançar esse equilíbrio? Claro, vamos lá. Então, falando um pouquinho dessa questão de tecnologia e atendimento humanizado, né? Às vezes as pessoas criam uma barreira para a questão de tecnologia, entram naquela vertente de que a tecnologia ela acaba robotizando o processo e tira a parte humana do processo, né? E não é bem assim que acontece. E essa combinação, sem dúvidas, é fundamental para empresas hoje que buscam se destacar, né, no mercado atual. Com o avanço hoje que a gente tem de automação, inteligência artificial, o cliente moderno, né, ele espera não apenas soluções rápidas e eficientes, né, tanto que a tecnologia vai entregar isso para ele, mas também um tratamento personalizado e empático, né, isso ainda ocorre, aquela equação entre eficiência e proximidade humana, é o diferencial hoje, né, competitivo para isso.
a tecnologia vem para facilitar todo esse processo, né? Não deixa mais aquela questão de tudo muito manual, aquela coisa mais, como é que eu posso dizer, demorada, uma resposta mais demorada ou algo do gênero, não. A tecnologia vem para melhorar esse processo, esse fluxo, mas ainda assim trazer aquela humanização, né, pro processo, né, ter aquele equilíbrio, né. Hoje, por exemplo, trazendo um pouco da questão da Nextcore, né, da nossa ferramenta e do nosso sistema. A gente tem um sistema muito robusto, uma solução omnichannel que traz ali muitas formas e canais e possibilidades para que esse cliente possa ter um contato com a empresa que ele quer, né, esse contato. E temos também todas as possibilidades de integração com sistemas de IA, automatização de bots, entre outras estruturas bem robusto, para que isso se torne ágil e fácil para ele, né? Então, temos também todo um processo de curadoria para fazer isso, né? Para trazer toda essa questão de humanização dentro desse processo, né? Não tiramos o humano do fluxo, porque a gente sabe que certas situações a a IA ou o robô ele não vai entregar aquilo que é necessário, aquele contato, aquele calor, aquele carinho com o cliente, né? E a gente consegue juntar isso, né, da melhor forma possível. Fazer um caminho tranquilo para o cliente dentro de uma estrutura de atendimento. Se for a necessidade de transbordar isso para um atendimento humano, que é aquele calor que a gente procura como cliente, a gente faz essa possibilidade, trazendo todas essas informações e essa facilidade para o operador de atendimento, para que isso seja de forma rápida, né, e robusta, para que o operador consiga fazer todo esse processo. Então, eu acho que é mais ou menos esse o ponto, tá? E as empresas de hoje em dia buscam isso, né? Elas querem isso, buscam isso, e nós, como fornecedores de plataformas nesse sentido, nós estamos aqui para apoiar da melhor forma possível, fazer com que isso seja entregue da melhor forma possível e da forma mais humana possível, né? Até a Cláudia, como a parte de design conversacional ali, né, como você se apresentou, né, Cláudia, sabe muito bem disso, e isso que é extremamente importante, né, dentro da estrutura. Então, acho que é uma pincelada rápida sobre esse cenário, assim, e como eu vejo essas questões, tá? Bacana, Alisson. Obrigada pela contribuição. Eu também entendo que uma plataforma ela não se constrói sozinha, né? A gente precisa assim estruturar os canais, fazer com que esses canais se façam acontecer, né? Então, de fato, uma construção, por mais integrada que seja, por mais tecnologia que se adote, é fundamental a humanização, né? Até assim a gente percebe nós mesmos como clientes, né? Quando a gente vem de encontro com uma conversa confiável, né? Hoje por muitos canais que eles são digitais, então uma conversa fluida, confiável, a gente volta para receber esse atendimento, então a gente passa a ter uma relação de confiança e uma experiência de uma boa conversa, ela torna-se inesquecível, né? E claro, existem assuntos complexos que fogem do digital, que a gente precisa sim de um humano, né? Então, um atendimento acolhedor, que a gente receba uma tratativa, um direcionamento, né? E uma solução daquilo que a gente busca, com certeza faz toda a diferença. E a gente tem sim essa, né, a plataforma para que contribui bastante nesse sentido. Agora nós vamos para o segundo bloco da nossa conversa e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da usabilidade nas plataformas de atendimento. É um tema que impacta diretamente na experiência do cliente. Vanessa, com mais de 10 milhões de produtos vendidos, como que a Vivências garante que o cliente tenha uma boa experiência com a tecnologia de vocês? Desde o uso do produto até o suporte, conta para a gente um pouquinho. Claro. A Vivence sempre teve como prioridade garantir que os nossos produtos fossem de fácil uso, né? Muitos desses produtos foram, inclusive, criados por usuários, né? A gente sempre entrevista eles, faz com que eles coloquem as melhores práticas do mercado, aquilo que eles sentem dificuldade, e eu lembro de uma delas, assim, que sempre me marca, que é o tamanho do cabo que vem no nosso decoder, né? Hoje a Vivence tem um cabo diferenciado no tamanho, por quê? Porque era uma reclamação do cliente, do técnico, que aquele cabo era curto. Então,
todos os nossos produtos sempre foram pensados para o cliente, para que ele tivesse uma boa experiência desde a instalação e caso ele precisasse do nosso suporte também, né? Eu acho que o Alisson já falou bastante da experiência da ferramenta, ele comentou bem ali de como a forma que você configura ela traz facilidade ao dia a dia. Então, hoje nós olhamos para desde o começo, quando ele compra o produto, que ele pode comprar um produto com facilidade, ele acha o nosso produto nas redes de varejo, nas nossas redes de distribuição. Se ele tiver um produto, ele vai ter uma troca expressa, que isso para nós faz toda a diferença. Ele pode voltar no local que ele comprou e ele vai pegar um produto novo. Ele tem 2 anos de garantia. Hoje, poucas empresas dão esses 2 anos de garantia. Ainda assim, se ele com toda essa facilidades precisar falar conosco, a gente vai contar com a ajuda de vocês, Cláudia e Alisson, para que a conversação seja simples, né? A gente falou muito em humanizar o atendimento, né? E isso é essencial. Nós fazemos um atendimento de um volume grande de chamadas em menos de 10 segundos. Então, ele consegue passar por um filtro, identificar se ele pode ter a contribuição de uma automação, se a gente pode enviar um reforço de sinal que é muito utilizado sem precisar de um humano. Então, hoje as nossas tarefas repetitivas elas estão automatizadas e as nossas tarefas que dependem de um humano, ele vai ser atendido em menos de 10 segundos. Então, isso já é um trabalho em conjunto que a plataforma da Nextcore fez conosco e nos permitiu, e que eu acho que facilita muito a usabilidade, desde quando ele conhece o nosso produto, que é de fácil utilização, mas quando ele precisa do nosso suporte, a gente já passou por todas essas fases fáceis e ele chega no humano em menos de 10 segundos ali, se ele precisar de atendimento ou suporte. Bacana. Olha, muito interessante, porque eu fico pensando, ali, né, o que a gente estava conversando aqui ao longo do bloco anterior, a família, a pessoa está, né, tá disposta a assistir a programação, né, da preferência, e tudo isso que você nos trouxe, assim, apresenta que realmente é prático, é algo rápido, e proporciona para ele também bastante autonomia para solucionar, né, no momento de necessidade, muito bacana. Alisson, e nesse contexto de plataformas de atendimento, o que você vê como essencial para garantir que o cliente ele tenha uma experiência simples, intuitiva, a buscar um suporte, seja via chat, telefone, e-mail, qualquer que seja o canal aí de acordo com a necessidade do cliente, né? Conta para a gente um pouquinho, por favor. Bom, vamos lá. Essa facilidade para o cliente encontrar, né, esse canal, por exemplo, é essencial nesse primeiro momento, né? Como a Vanessa mencionou. Então, eles têm vários tipos de clientes, igual você comentou, né? Uma família querendo fazer todo o processo e está com dificuldades. Você vai pegar pessoas que têm um acesso mais fácil com tecnologia, vai pegar pessoas que não têm tanto acesso assim, que não conhecem tanto. E ter essa facilidade, a ferramenta ser intuitiva, trazer esse processo para esse cliente é de extrema importância. E outro ponto bem importante, né, que nós como Nextcore fornecemos, é uma ferramenta omnichannel, né? Eu dou a possibilidade para esse cliente entrar em contato com a empresa de várias formas, de vários processos. Então, como você mencionou, né, Cláudia, via chat, posso mandar ali pelo WhatsApp, através do chat, tem um web chat disponível também. Opa, peraí, eu trabalho mais, mexo mais com o Facebook, apesar de não ser tão utilizado hoje, mas eu também posso entrar em contato com a empresa através do Facebook. E no Instagram, mesmo processo, consigo entrar em contato por ali, com as automatizações, todo o processo ali já definido, com uma regra de negócio bem clara da empresa, né? Esse cliente vai ter um acesso tranquilo e fácil à plataforma, fácil ao suporte, as automações trazendo situações em que eu posso fazer isso no primeiro contato, já identifico um caso de suporte, opa, peraí, tá com alguma dificuldade de conexão ou algo do gênero? Vamos tentar por aqui já, vamos fazer isso já, integrado para fazer isso já no chat, no momento ali em que ele entrou em contato, né, antes daquele transbordo para o humano. Se o cliente tiver a necessidade desse transbordo para o humano, tá liberado, tá ali também, né, você tem também essa possibilidade. Então isso é bem importante, né, esses aspectos de facilidade. Hoje a Nextcore entrega uma ferramenta que tem essa facilidade, né, tanto da ponta do cliente,
né, com várias configurações e várias possibilidades e várias customizações disponíveis, né, para o cliente poder entrar em contato com a empresa, tanto da parte do atendimento, né, a parte mais gestão ali, que o time da Vanessa com certeza precisa de insumos para isso, esse acompanhamento, o operador de atendimento também, ele não pode ter uma ferramenta muito complexa para fazer esse atendimento, ele tem que ter as informações claras para ele, como que funciona e como que tem esse processo. Então a gente tem tudo isso dentro da plataforma, né? Integração completa de canais ali, a facilidade do uso, né? Que a gente tem, o autoatendimento inteligente que a gente consegue colocar de forma fácil, né, fácil mesmo, e aquela transição suave, né? Sair do meu bot, do meu processo de robotizado para o humano, aquilo suave, aquilo tranquilo, o cliente às vezes nem nota que isso está acontecendo, cai para um atendimento humano e o atendimento humano faz todo esse processo, né. Então dá para dizer mais coisas aqui, mas acho que nesses pontos que foram citados são bem importantes ali, tá? E contribuindo aqui também, Cláudia, com o que o Alisson está falando, uma das inovações que vocês trouxeram para nós e fez muito sentido foi o atendimento por vídeo, né? Isso nos permite um bom Exato. suporte, seja para um cliente que às vezes é mais velho, a gente fala tanto em humanização, mas como que a gente aplica a humanização na prática, né? Às vezes eu tenho um idoso que não vai saber usar o controle remoto. Nada impede que hoje, pela ferramenta de vocês, ele entre no WhatsApp por uma ligação em vídeo. Então, isso nós conseguimos transformar, de forma clara a nossa preocupação com o cliente, né? Seja ele um técnico, seja ele um cliente final, seja ele uma criança. Então, muitas das nossas configurações, seja um apontamento, a gente usa os nossos apps também, mas hoje a gente pode chegar nesse cliente de várias formas, seja por atendimento telefônico e um 0800, que tem a gente ainda, muita gente que preza esse atendimento gratuito, né? Mas o atendimento por vídeo eu não poderia deixar de citar como uma inovação, porque hoje é de forma fácil, né? Não é você ter que conectar numa ferramenta como o Meeting, como outras que a gente tem. Apenas um link e a gente consegue explicar e dizer, olha, pode apertar esse botão, pode apontar aqui, veja ali. E a gente utiliza isso no nosso dia a dia para apoiar os nossos clientes, com certeza. Perfeito, Vanessa. Realmente, eu acabei esquecendo de mencionar, mas é um fato, né? Você pode É um fato. incluir esse atendimento em vídeo por uma árvore de decisão ou no meio do próprio atendimento, né? Não estou conseguindo explicar alguma Exatamente. coisa, não tá legal, gera o link, disponibiliza para esse cliente consegue fazer esse atendimento por vídeo com você, né? E continuar nesse ciclo, né? Isso é bem importante, bem legal mesmo. A gente tem o ponto de vista olhando como o prestador de serviço, né, que é também uma plataforma muito intuitiva, muito bem estruturada, né, e do outro lado a gente vê o usuário, vê o cliente, né, e hoje a gente está vivendo aí uma fase, uma etapa que estamos trabalhando com 5 gerações, né? Então, hoje, assim, uma criança ela tem toda a facilidade de utilizar um recurso ali num touch, e temos também um idoso, uma pessoa que já não tem tanta familiaridade com esses canais, né? E isso também proporciona uma boa experiência para que ele também tenha acesso, né, ao que ele precisa no momento que ele tem uma necessidade e precisa falar, né, com a empresa, com o serviço contratado. Então, isso com certeza faz toda a diferença. Estamos terminando mais um bloco aqui da nossa conversa. Está sendo muito rico, muito prazeroso esse nosso bate-papo. Vamos lá, continuando agora aqui o nosso terceiro bloco de conversa. Estamos trazendo conteúdo bastante rico, está muito legal esse nosso bate-papo. E agora a gente vai falar sobre o futuro do atendimento ao cliente. Estamos vendo muitas transformações no setor de atendimento ao cliente, com a inclusão de novas tecnologias. Algo que se fala muito, que todo mundo já ouviu, está sendo muito comum, é sobre a inteligência artificial, processos de automação. Eu quero que a Vanessa nos traga um pouquinho aqui como que você vê esse futuro de atendimento, Vanessa. Que mudança que você acha que ainda vai surgir no relacionamento do cliente? Eu acho que essas mudanças elas já estão acontecendo, né? A gente sempre olha para duas grandes frentes ali que eu acredito que vão marcar as nossas próximas gerações, que essas novas tecnologias trouxeram a inteligência artificial e a automação. Uma delas é a inteligência artificial e a automação. As empresas precisam buscar em processos repetidos
essa implantação. Isso para mim é essencial. Por que ela é essencial? Para que a gente possa mostrar cada vez mais para o cliente a empatia e a personalização no atendimento quando é necessário. Então são 2 grandes frentes que eu acredito. Uma é você trazer a IA para perto e fazer a automatização dessa IA em processos repetidos, em que isso acontece muito nos atendimentos. Nós sabemos que podemos mensurar através das nossas ferramentas as ações repetidas, para que isso sobre mais tempo para cada vez mais o humano investir em empatia ao seu cliente, investir em conversas, personalização. A gente brinca aqui, Cláudia, que a gente faz amigos, né? E para que eu faça amigo, a conversa ela tem que ser legal, ela tem que ser fluida, ela não precisa ter um TMA ali com alguém acelerando, né? Dizendo vamos atender mais rápido porque tem fila. Então, essa empatia aos nossos amigos, aos nossos clientes, faz toda a diferença. E a gente acredita que essas automações e essas implantações de inteligência artificial que tanto se fala, serão bem empregadas em processos repetidos, sabe? Em processos que são segmentados por ações iguais a todo momento. Então, essas são 2 frentes que eu acredito que vão movimentar muito ainda os grandes atendimentos e os grandes call centers e vão fazer diferença nesse mercado. Implantar a IA onde tem e usar mais o humano cada vez mais com qualidade, com empatia ao cliente realmente, ouvindo o cliente, tendo aquela sensibilidade, sabe? Bacana. Alisson, e na sua visão, assim, como que você, né, que tem aí toda uma trajetória, tem conhecimento de soluções, né, para toda a carteira de clientes da Nexcore, como que você vê o uso da IA, a análise de dados em tempo real, né? Então, hoje muitas decisões elas são tomadas com base em dados, né? Então, como que a Nexcore ela oferece, como que vai mudar, como que vai moldar o futuro do atendimento? Vamos lá, Cláudia. Pensando assim, né, a nossa tecnologia, né, oferecida pela Nextcore, ela tem um potencial de moldar muito, muito, muito o futuro e esse setor, né. A gente pode trazer bastante eficiência no processo, né, seja ele do atendimento com o cliente ali, seja a parte por trás ali da parte da eficiência do operador de atendimento ou das operações de atendimento, né. Personalização, isso é bem importante, porque a gente consegue personalizar isso para o cliente, para a empresa em si, para o cenário que tem que ser adequado, não é algo fechado, né, não é algo que eu entrega isso daqui, se encaixa aí no que a gente está te oferecendo, então essa personalização é extremamente importante. Escalabilidade também, né, é um outro ponto bem importante, né. Como a Vanessa mencionou, né, a automatização desses processos simples que antes iam para o humano, que eu posso fazer isso dentro da minha estrutura de IA, posso trazer informações ali de bate-pronto para esse cliente, né, esse atendimento mais rápido e eficiente, né, e isso ele vai trazer muitos insumos para a empresa, né, e de forma em tempo real essa análise que vocês comentaram, né, que a Cláudia mencionou ali. Então eu posso analisar os dados daquele cliente e já trazer situações e soluções para ele daquele momento e de como ele está me trazendo aquele problema, né? Já consigo avaliar isso. Já posso em algum momento que ele entrar em contato de novo, já nos históricos que eu tenho, na estrutura que eu tenho, naquilo que eu coletei de informações desse cliente, trazer alguma coisa já mencionando para ele, né, dedicado a ele naquele processo. Opa, identifiquei que você entrou em contato já em um tempo atrás sobre alguma parte de suporte, ele está mencionando suporte de novo, já posso trazer algumas informações mais robustas com base no que eu mencionei, do que a IA trouxe na última vez, alimentar essa base, alimentar essa estrutura, né. Então, isso é bem importante. Hoje tem vários cenários de aplicação, né? No cenário da Vivências, tem outros cenários que aplicam isso também, que a gente pode aplicar isso, cenários de saúde, entre outras situações. Então, isso é bem importante e isso traz bastante ganho, né? Agilidades, por exemplo, na triagem de informações. Às vezes, a gente sabe que nós temos hoje clientes que entram em contato, às vezes, por coisas pequenas mesmo, e é a mania e é o costume desse cliente, né? Ele vai fazer isso. Então, trazer isso de bate-pronto a gente consegue, a gente traz essa agilidade nesse processo, né? A gente já faz aquela análise preditiva, proativa do processo, né? Como eu tinha mencionado,
identifico já de bate-pronto o que ele precisa, já trago informações do históricos que eu tenho, comportamentos, previsão de problema, né? Já posso fazer isso. Então, às vezes, algumas situações em que o próprio time da vivência de suporte identificou e os clientes já sabem que os clientes vão entrar em contato, né? A gente já tem essa previsibilidade. Então, dentro da estrutura, a IA já pode identificar isso, né? Ó, a gente já sabe que tem um problema aqui, então a gente já vai atuar nessa situação antes mesmo do cliente tomar alguma ação ali, né, dentro da estrutura de bot ou estrutura de chat que ela está entrando em contato, né. Então temos algumas possibilidades bem importantes. A IA hoje se fala muito, né, todo mundo fala de IA, todo mundo quer uma IA, todo mundo busca esse processo com a IA, né, é um mercado gigantesco em análises de grandes empresas relacionadas a mercado de trabalho, por exemplo, né, um exemplo aí para vocês, nos próximos anos a tendência de profissionais que trabalham com inteligência artificial voltadas para esses cenários é um boom gigantesco. Né, a busca por profissionais nessa área é grande. Então a gente já sabe que a necessidade do mercado para a parte de atendimento e entre outras situações também é bem grande com a parte de AI e a parte de tecnologia, né? A gente sabe disso, né? Bom, eu vejo como esses pontos, né? Algumas questões assim. E aí, Cláudia, se quiser complementar, sinta-se à vontade, e a Vanessa também, à vontade. Eu acho, eu vou complementar sim o que você está dizendo, porque faz muito sentido essas soluções híbridas especializadas na resolução de problemas mais complexos, né? Essa personalização que a gente fala tanto, ela vai ser uma tendência do mercado, né? O cliente ele tem uma expectativa que você já conheça o histórico dele e que você já entre com uma prévia de uma solução. E isso você colocou muito bem, né? Isso é você ser atendido já com a expectativa de solução. O cliente está um passo à nossa frente. Ele não quer uma resposta de que ele não será solucionado, né? Hoje nós estamos, além dele ser solucionado, ele já quer que você imagine o que ele vai buscar, né? E isso, as ferramentas elas estão cada vez mais tendenciosas a trazer essas informações, né? A Vivence também está muito preparada para esse futuro de interagir com essas ferramentas e com esse atendimento humano, sabe? Com proximidade, criando a conexão mesmo com o cliente. Então eu vejo isso que o Alisson disse com muita propriedade para o futuro. Manter essas conexões ali entre soluções híbridas. Sim, e o cliente ele não quer mais entrar numa estrutura, por exemplo, para coletar informações ou responder perguntas básicas. Ele não quer isso. Ele quer realmente ter aquela resposta rápida, né? E hoje o mundo é rápido, né? Se você está hoje você está durante o caminho que você está do trabalho, você quer resolver algum problema. É fato, isso acontece muito. Então, não quero ter que chegar, parar um tempo no meu trabalho, ou parar um tempo em uma outra situação que eu estou fazendo, para poder resolver. Não, no caminho eu estou fazendo isso. E muito disso acontece, a gente sabe que a dinâmica hoje é muito disso. Então, trazer essas soluções mais rápidas e pertinentes ali, já de bate-pronto, é extremamente importante, né? Uma outra coisa que até esqueci de mencionar, é você fazer uma análise de sentimento desse teu cliente, né? Você consegue avaliar muito bem todos os atendimentos que você está fazendo, o formato que está sendo esse atendimento, não só para dar uma resposta rápida para o teu cliente, mas depois, né, no background disso, entender como que esse cliente está, qual que é o sentimento dele, quais são as necessidades desses clientes, você consegue trazer isso também, né, para essa parte da tecnologia, né? Fazer com que o time da Vanessa ali possa ter isso de bate-pronto para ter uma ação rápida de mudança estratégica dentro do operacional, para que isso melhore cada vez mais o formato de atendimento, a estrutura de atendimento, né, e a qualidade de vida de quem está atendendo também, né. Então isso é bem importante também, um outro ponto, né, bem importante no cenário. Bacana. Eu acho que a gente tem bastante assunto e bastante história para contar aqui quando a gente fala em dados, né? Quando a gente traz isso para o mundo dos bots aqui, até contribuindo um pouquinho, né? Você tem um agente digital versus um agente humano, né? E quando a gente fala de um agente digital, a gente coloca N assuntos para ele conversar, que ele converse de modo satisfatório. E até legal aqui, né? Até puxando um pouquinho o assunto, quando a gente olha para a performance de um agente digital, hoje a gente analisa muito os dados, porque ele precisa ser efetivo, né? Ele não é só uma frase pronta, né? Um menu de opções de caixinhas fechadas.
Então, quando a gente olha para o atendimento digital, a gente precisa, assim, desse cruzamento de dados para entender o quanto efetivo esse bot está, como está sendo esse atendimento, se ele está satisfatório, se ele está sendo conclusivo, né? Um ponto bem importante, um indicador que a gente olha bastante também é a questão do abandono. Então, como que está a condução desses atendimentos? Ele está sendo conclusivo, mas essa conclusão, ela está sendo eficiente, né? E aquilo que está transbordando, como que eu posso trazer mais robustez para o meu agente digital? O assunto que hoje o agente digital está atendendo, está satisfatório, o que desse agente humano eu posso levantar conteúdo, levantar informações, e que a gente acaba usando muito isso lá dos registros, né, dos atendimentos, as tabulações, o que está sendo buscado no colo do humano? O que periodicamente eu posso fazer uma triagem e trazer essas informações para o agente digital? Então, quando a gente fala de dados, e eu estou falando especificamente, né, no atendimento de bot, mas a gente tem um universo de informações para tratar, para construir, enfim, né? Então, isso é muito palpável. E é muito legal fazer essa troca, porque eu vou tomar uma decisão baseada em fatos, em dados, né? Então, eu estou muito segura da decisão que eu estou tomando, porque eu estou levantando dados da minha operação, da minha realidade, do que o cliente realmente busca, do que de verdade está acontecendo, e não baseado em achismos, né? Então, aqui a gente tem uma longa conversa, porque tem bastante assunto, e hoje muitos cases aqui para a gente agregar diante dessa realidade. Então, isso é muito bacana. E quando a gente fala também no emprego da IA nos bots, né? Então, eu sempre compartilho com a minha equipe, que, claro, a IA, ela nos ajuda muito, né? Então, assim, temos também uma carteira de clientes, temos área de saúde, área de atendimento, área de vendas, educação, logística, alimentação, né? Então, para cada nicho de cliente, a gente precisa personalizar, né? E claro que a IA, ela contribui, ela nos ajuda muito, mas eu sempre falo que a cereja do bolo é um humano fazendo toda essa supervisão, todo esse acompanhamento, né? Assim que dá aquele toque autêntico. Então é bem bacana, é um assunto bastante interessante, muito curioso, e que traz aí um universo, né, para a gente debater, discutir, é sempre muito rico, bastante interessante para a gente conversar. Então, eu agradeço a participação de vocês e já estamos caminhando para o fim do nosso episódio das Conversas Conectadas. Mas antes de encerrar, eu quero ouvir mais um pouquinho de vocês. Quero que vocês nos deixem uma mensagem final para os nossos espectadores. Vanessa, que conselho que você dá para outras empresas, assim como a Vivências, que assim como a Vivências querem transformar o atendimento ao cliente através da tecnologia? Cláudia, eu acredito fortemente que o futuro do atendimento está nessa combinação. Tem que investir em tecnologia com essência de atendimento humanizado. Anos atrás, acreditávamos que o humano não teria emprego, que os call centers não teriam essa possibilidade de gerar emprego como geramos hoje, né? Hoje eu acredito que não, que a gente precisa investir cada vez mais na tecnologia para que a gente possa colher a melhor essência do humano. E fazer isso sempre com calma, sempre pensando no cliente, sempre pensando em que nós o fato da gente estar satisfeito com aquilo que a gente pode propor para o nosso cliente, sabe? Então, essa essência do humano, ela vai fazer toda a diferença se a tua empresa estiver investindo em tecnologia, porque o humano vai poder dar o seu melhor, desde que as ferramentas estejam combinadas, elas estejam bem calibradas, os relatórios estejam apontados para aquilo que precisa ser feito. Então, eu acho que é um conjunto de informações e as empresas não podem deixar de investir em tecnologia cuidando do humano, fazendo amigos, como a gente brinca aqui na Vivências. Então, com certeza é isso que eu indico para qualquer gestor, para qualquer pessoa que esteja aí cuidando dos nossos centros de atendimento. Maravilha, Vanessa. Então, com toda, né, esse processo, a condução, a utilização da nossa plataforma, gostaria de saber se você gostaria de deixar algum recadinho para o nosso time, para a nossa equipe. Fique à vontade.
Será um prazer. Primeiro é agradecer pela participação aqui, foi uma conversa muito rica, como você mesmo colocou. Trabalhar com vocês é sempre um prazer, vocês dedicam muito tempo a todas as empresas que vocês fornecem o trabalho, e continuem acreditando nessa força da inovação, né. Empatia e fazer relacionamento próximo com o cliente traz experiências memoráveis, então o recado que eu tenho que dar para vocês é parabéns por essa proximidade, parabéns por essa criatividade que vocês têm de sempre buscarem as melhores ferramentas e as melhores soluções e trazendo isso para o cliente de uma forma muito fluida. Então, eu acho que é só agradecer por essa parceria que já tem longos anos e a gente espera que perdure mais ainda. Muito obrigada e não posso deixar de agradecer ao time de vocês que está sempre conosco, o meu time que também faz uma interação incrível com vocês, então acredito que é isso. Obrigada, Vanessa, agradeço a sua contribuição. E Alisson, alguma última consideração para quem quer investir numa plataforma de atendimento integrado? A gente sabe que a gente consegue oferecer uma otimização de atendimento, a gente consegue trabalhar com variáveis. Então, eu queria que você trouxesse e contribuísse aqui um pouquinho qual que é a sua visão a respeito aí de todo esse processo integrado, automatizado. Cláudio, eu acho que, né, uma visão de tudo isso é um equilíbrio, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. A tecnologia está aqui para nos trazer facilidade, muita informação que antes não tínhamos, agregar muito nesse processo, agilidade, como a gente já havia comentado aí, né, durante a nossa conversa, mas ter esse equilíbrio, né? Hoje as empresas precisam ter plataformas e ferramentas que possam trazer esse equilíbrio, possam trazer essa facilidade pro cliente, essa facilidade para as pessoas que buscam o apoio ali, né, e buscam o contato com a empresa, né. Hoje a Nextcore faz muito isso, traz uma plataforma robusta com vários canais de contato com o cliente, um leque de possibilidades, inúmeras integrações, né, facilidades, tecnologia ali de ponta para que a gente possa entregar o melhor para o cliente final, para os nossos clientes Nextcore, né, nesse processo. Então, esse equilíbrio é importante. Facilitar o humano, porque ele não vai sair da jogada, isso é fato, ele não sai, né, a gente tem que ter essa humanização no processo, estamos tratando, lidando com outros humanos, com a tecnologia nos ajudando e contribuindo, né? Nós da Nextcore vamos fornecer essa tecnologia, né? E também a parte humana com equipes fantásticas por trás de todo o processo que vão entregar o melhor ali para os nossos clientes, né? Acho que seria isso, tá? Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que o nosso papo aqui foi incrível, foi muito rico, foi construtivo, né? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aqui também, cada etapa, cada assunto, detalhe, tema, né, que a gente vai visitando, eu acho que muita gente vem se identificando também, né, com todo esse processo, com esse momento. E para quem nos ouviu até aqui, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse episódio. E claro que se você quiser saber mais sobre a tecnologia que pode transformar o atendimento ao cliente, entra no nosso site e lá você vai conhecer ainda mais as nossas soluções. Foi um prazer conversar com vocês e vamos lá, até a próxima!